Olá, eu decidi vir compartilhar uma mensagem que eu ouvi. Eu assisto muitas entrevistas vamos dizer assim, dos líderes espirituais ou das pessoas na Terra que estão trabalhando com a metafísica. E eu assisti uma entrevista com uma descrição e uma mensagem muito clara, e eu me senti chamada a compartilhar. O momento é bem propício. Eu vou ler para vocês. Ela tem a ver com a iminência que o planeta Terra e nós estamos de entrar em contato com a nossa família galáctica, os seres galácticos. Eu já venho falando disso. Plutão em Aquário indica isso tem sido comentado nos meios astrológicos aí por um ano e pouco. Por quê? Porque Aquário é o alienígena do zodíaco, ele se sente assim, é o futurista, é o que sente que veio de longe. Muitos aquarianos falam, estou esperando uma nave passar e me resgatar aqui dessa loucura, porque às vezes ele não se encaixa. Isso é verdade de muitos aquarianos com Sol em Aquário, mas também com pessoas com Lua, Ascendente ou proeminência de Aquário no mapa, essa sensação de não encaixar, parece que veio do futuro, que veio de um outro lugar, muitas vezes de lugares com mais liberdade, igualdade, fraternidade, mais justiça. O que a Terra não é, mas está migrando para um outro sistema, né? O sistema 5D, quinta dimensão, onde a frequência aumenta e os parâmetros são outros, melhores. Vamos lá. Depois eu vou fazer um comentário, depois de eu ler aqui, a respeito de um cometa que está passando por aí e está se falando muito. Eu não sei quantas pessoas já sabem disso, eu perguntei a algumas pessoas, elas não sabiam. Então, eu quero fazer esse comentário, porque as duas mensagens batem. Eu estou aqui acompanhada, para me ajudar, do meu livro O Mergulho, que é um livro que começa no meio do cosmos, então ele tem essa mesma vibe, e do meu leãozinho, porque vocês vão ver o que é que tem a ver, eu vou comentar. Tem a ver com os lirianos, que são seres leões. Vamos lá. Há uma grande presença de luz interestelar, seres e naves interestelares por todo o planeta. Suas culturas... Desculpa, deixa eu parar e falar. Esse é um casal. Eu não vou mencionar o nome aqui para ficar mais fácil, mas quem quiser pode vir até mim e eu indico. Inclusive, eu indico a entrevista, é toda em inglês. É um casal muito lindinho assim, que eles canalizam juntos. Inclusive, eles têm que estar se tocando. E eles canalizam um ser chamado Larkma e, às vezes, alguns outros, tá? Que mais que eu posso falar a respeito disso? É isso, eles já canalizam há algum tempo, e ela é uma professora doutora, e ele é um estudioso também dessa área, tá? Então, assim, pessoas muito entendidas. Vamos lá. Suas culturas vêm falando sobre essa revelação há muito tempo, ou seja, a nossa cultura aqui na Terra, algumas culturas anteriores, né, como Atlantes e outras, né, vêm falando desse momento, desse contato com nossa família galáctica. Mas estamos aqui para lhes dizer que não há nada a revelar, pois aqueles que podem ver já estão começando a ver as naves chegando. No entanto, haverá uma apresentação maior, uma aparição maior, simplesmente porque mais pessoas estão despertando e sendo capazes de ver a verdadeira realidade do que está por aqui. Espero que vocês notem, vejam e sintam a presença de naves que carregam nossa luz e nossa energia em seus céus em questão de meses. Esse é o Larkma falando, né? Na primavera de 2026, vocês saberão que estivemos lá. Vocês saberão que estamos realmente aqui para apoiá-los, irradiando nossa luz para seus desafios difíceis, seus lugares difíceis, e apoiando-os, convidando-os a alcançar a versão mais elevada de si mesmos. À medida que vocês alcançam sua frequência mais elevada, vocês podem nos visitar em nossas naves, em seus corpos etéricos. Todas essas coisas estão vindo para vocês. Elas já estão aqui em algum nível.
Porque a Terra, aí sou eu falando, né, já está na energia da quinta dimensão e nós estamos migrando. Mas a densidade neste planeta impede a maioria dos humanos de ver a nossa presença. A luz que estamos emitindo através de onde estamos em sua atmosfera está limpando a densidade, esse véu que ficou ao redor da Terra um bom tempo. De modo que a visibilidade é um véu energético. E esse véu tem a ver com a tal da matriz, da Matrix. Lembram do filme? Então, a Matrix nada mais é do que uma abóboda energética que cria uma realidade, barra o nosso contato com expansões e verdades que poderiam nos libertar, abrir os nossos olhos. A gente fica encapsulado num certo tipo de mentalidade e cada vez mais manipulado, e a gente não tem onde puxar um ar novo para poder dar uma contrapartida nessas ideias e muitas vezes inverdades que são alimentadas para a gente. Vou continuar. A luz que estamos emitindo, através de onde estamos em sua atmosfera, está limpando a densidade, de modo que a visibilidade e o reconhecimento de que estamos aqui com vocês serão muito aparentes. Agora, gostaríamos de fazer uma declaração contraditória. Não se deixem confundir por aqueles e pelos governos ao redor do mundo que desejam fazer uma falsa demonstração de suas bases militares, fingindo que as coisas que colocam em sua atmosfera são, na verdade, naves alienígenas atacando a humanidade. Esta é uma ideia ridícula. Ninguém em seu planeta tem a intenção de fazer... porque isso aqui está traduzido, né? Ninguém que venha ao seu planeta tem a intenção de fazer nada além de promover e ajudar esse processo evolutivo. Mas os seus governos têm medo de perder o controle e preferem incutir medo para ajudá-los a pensar. Precisamos fazer algo para impedir que os alienígenas nos ataquem. Não vamos atacar. Ninguém vai atacar dos reinos da luz, ou seja, ninguém que venha dos reinos da luz vai atacar. Não atacamos nem matamos. Fazemos pelo amor e pela paz, pois é isso o que somos. Então, queremos que vocês saibam que esse momento está chegando. Esteja ciente das mentiras que podem ser lhes ditas, não dê atenção ao que lhe dizem, ouça o seu coração. Pois quando vocês virem nossas naves no céu, você sentirá uma paz radiante, uma expectativa entusiasmada, a certeza de que esse é o seu lar, vindo visitá-lo e ajudá-lo a alcançar reinos mais elevados. Estamos aqui para vocês. A primavera de 2026 culminará com as energias da sua visibilidade, do seu reconhecimento, da sua aceitação de que você faz parte da galáxia, faz parte da cidadania cósmica e tem muito mais valores do que pensa ter. Dissemos a vocês na última vez em que falamos com o público que grandes mudanças aconteceriam na primavera de 2025, muitas coisas no início de uma purificação. E vocês sentiram muitas diferenças à medida que o véu se abre cada vez mais. E continuarão, e vocês sentem mais e mais essa grande oportunidade que está diante de vocês. Há muitos portais de oportunidade que continuarão a se abrir à medida que as janelas dessa sala, desse espaço, se abrem para deixar entrar mais luz. Vocês verão cada vez mais. E quando saírem para o céu, dia ou noite, vocês nos verão lá, e isso fará seu coração sorrir. Vocês começarão a nos ver povoando seus céus, provavelmente já em novembro e dezembro deste ano, de 2025. E começarão a ver completamente quantos de nós estamos por aí e ajudando na primavera de 2026. Sabemos que vocês têm perguntas, mas esse é o nosso ponto de partida. Isso era a entrevista. Então, por que eles falam dos governos? Porque nós vivemos num ambiente 3D, na realidade é 4D, né? E o 3D são as 3 dimensões, o 4D é essa área do pensamento. Porém, nem todo mundo usa de forma que use bem os benefícios do poder do pensamento. Então, se a pessoa está
como a maioria está, como os governos estão no 3D, é claro que eles não vão perceber situações 5D. Então, nós vemos o mundo a nosso espelho. Então, na Terra até agora, nós não vivemos uma madurez, uma maturidade espiritual, nem tampouco uma abundância. Estamos saindo disso, estamos para entrar nessa abundância e nessa madurez. Porém, a gente tem sempre a sensação de que tudo vai nos atacar. Então, se vem alienígena, a gente pensa neles como a gente pensa na gente, porque a gente só quer atacar, né? Nós vivemos numa sociedade que ataca, o que a gente não está aqui para ajudar. A gente está sempre para atacar. É a cultura que foi feita, infelizmente. Essa cultura está para mudar. Então, nós transferimos isso, né? Se vai chegar uma nave alienígena, ela só pode querer o nosso mal. Na verdade, isso é o que a gente sente. É como a gente age, né? Sempre na defensiva. Então, é isso que eles querem fazer cair aqui. Eu achei esse texto muito importante porque existe um medo muito grande e uma impressão que os alienígenas vão nos atacar e que o que existe no cosmos é para conquistar. Eu já vi cientistas falando assim, eles falam assim, ainda agora, estão com medo e ficam pensando se devem se preparar. Inclusive, essas naves estão chegando disfarçadas, devagarzinho, para evitar, porque a ideia não é iniciar uma guerra, nem agitar. Elas sabem que os humanos estão nesse estado de nervos, né, ainda, eles não conhecem a prosperidade da paz, né, e também não conseguem sentir a energia de paz que eles trazem e vão logo com a cabeça, né, no medo, caem no medo. Nós vivemos num planeta onde o medo é uma das coisas mais comuns. Vamos lá. A entrevistadora perguntou: isso significa que os humanos estão prontos agora para recebê-los? Nem todos. Lembrem-se, este é um planeta de escolhas. Eu botei o Mergulho aqui porque o Mergulho é um livro que fala muito disso, de escolhas. Então, eu me sinto bem acompanhada, assim, eu sinto que eu estou apoiada aqui. Então, nosso planeta é um planeta de escolhas, ou seja, de livre arbítrio. Isso é chamado autorresponsabilidade, é para onde nós estamos indo. Vocês têm a escolha de abrir seus corações, nos receber e reconhecer a realidade maior. Há também a escolha de fechar os olhos, mergulhar no medo e continuar seu aprendizado kármico em outro lugar e em outro tempo. Já falamos antes sobre a grande divisão que está acontecendo neste planeta. É disso que estamos falando. Agora, de fato, há uma grande divisão e a chamamos de divisão dimensional. Não é uma divisão temporal, como alguns perceberiam, mas uma divisão dimensional, ou seja, pessoas em dimensões diferentes, em frequências diferentes. A frequência, quanto mais ela alteia, mais ela se espiritualiza. Se estamos numa frequência baixa, não conseguimos sentir alegria, paz, generosidade, gratidão, amor, tranquilidade. As frequências baixas, elas causam ansiedade, medo, culpa, vergonha, raiva, ódio. Entendeu? Então, é essa a diferença da divisão dimensional, que, na realidade, a Terceira Guerra Mundial, alguns acham, é uma guerra de dimensões, de frequência. Né? Quem é que vai ganhar? Quem vai ganhar são as frequências mais altas, porque elas são muito mais poderosas. Aqueles que vivem com medo, que desejam se apegar a coisas em que acreditam em suas mentes, em vez de ouvir seus corações. Aqueles que desejam não prestar atenção à natureza, mas sim ao que lhes é dito. Por que ele fala isso? O Osho já falava que a mente, ela não é bem equipada para compreender certos sentimentos e certas frequências. Ela precisa ser ajudada. E ele dizia que o fundo da mente é medo. Quando você chega no fundo da mente, o que tem é medo. Que não é o caso com o coração. O fundo do coração é a verdade. É uma verdade incólume, é uma verdade forte, absoluta, uma certeza. Que dá o quê? Segurança. Que é o contrário do medo. Né?
Por isso que ele fala, ouvir os corações e a natureza, porque o nosso corpo, o instinto do corpo, ele é muito inteligente e ele, a priori, está conectado com a grande vida do cosmos, a grande sabedoria do cosmos. O problema é a mente que sufoca, né, não acredita no corpo. Nós somos ensinados a não ouvir o corpo e o instinto divino, sábio, e aí nós passamos a ser alimentados coisas que vêm de fora. O meu novo livro, A Criação da Não-Mãe, que eu vou publicar na Bienal, é um livro que toca muito nisso. Coisas que nós sabemos, temos em nossa mente e achamos que é nossa. E, no entanto, foi colocada ali. Vamos lá. Então, as pessoas, aqueles que desejam não prestar atenção à natureza, mas sim ao que lhes é dito, em vez de se empoderarem como seres naturais do cosmos, têm a oportunidade de ignorar esses portais, essa luz que está entrando. Eles serão levados para o que chamamos de portão dourado de luz, por sua escolha, e mantidos em segurança lá até que estejam prontos para continuar seu aprendizado em outro lugar do cosmos. Porque a Terra vai subir de frequência. Aqueles de vocês que estão no caminho, que estão ouvindo seu programa, que estão ouvindo o seu coração, na realidade, né, que já escolheram e desejam fazer o processo de ascensão que ele fala de frequência, à medida que a Terra se move para a nova Terra, terão a visibilidade que acabaram de pedir, a visibilidade das naves, porque estamos aqui falando, a gente fala, não tem ninguém no cosmos. Esse é uma afirmação limitada, porque nós esperamos, nós comparamos banana com maçã. Queremos ver igualzinho a nós, mas como se o cosmos tem outras características, se cada planeta tem características diferentes, se a Terra é um planeta terrestre, Marte também é, Vênus também é, mas já Saturno é um planeta gasoso, Netuno é um planeta gasoso, Urano é um planeta gasoso, o cosmos é feito de um vácuo de plasma. Então, obviamente que se existe vida, que existe, ela não vai se configurar exatamente como a gente. E nós esquecemos até de usar a própria sabedoria na Terra. Nós temos milhares, se não bilhares, de tipos de vida aqui. Das mais, tem umas que parecem completamente alienígenas, os animais que vivem no mar. E a gente não percebe que se isso acontece na Terra, e que aqui é um ambiente mais ou menos parecido, imagine indo para fora. É claro que vai ter seres transparentes, seres que só podem ser sentidos com o terceiro olho. Então é isso que eles falam, né, sobre a visibilidade. Vocês verão, vocês saberão, vocês sentirão isso em seus corações e começarão a tornar o processo de ascensão mais real para si mesmos por meio da nossa assistência. Agora, não há nada a temer, nada a lamentar por aqueles que não fizeram a escolha que vocês estão fazendo, de ir para a nova Terra. Todos os humanos chegarão, em última análise, ao mesmo destino. É o seu destino evoluir como espécie, mas aqueles de vocês que trabalham com a luz e nos ouvem agora, e outras vozes de verdade que chegam a vocês, escolheram ser os precursores. Pode-se dizer a fronteira. Os pioneiros, aqueles que desejam mostrar aos outros como se mover para a ascensão e as escolhas que vocês têm de frequência superior, para fazer as escolhas, sim? Outra pergunta. Então, quando você diz que as naves serão visíveis, você também pousará suas naves no solo, na Terra? Em algum momento, sim. Vocês provavelmente não verão isso em 2026. O primeiro passo é vocês aceitarem a nossa presença e então, conforme vocês nos convidarem, nós iremos. Por quê? Porque, sendo eles seres de frequência elevada, eles respeitam a questão que a Terra é um planeta de escolha, ou seja, nós temos soberania, embora nós mesmos não soubemos e não fazemos uso dessa maravilhosa soberania, que é a potência de escolher. A potência de escolher só pode acontecer quando nós somos responsáveis, quando nós temos maturidade suficiente para fazer aquela escolha e pagar por todos os preços. Então, eles não vão
invadir. Invadir é um desrespeito, faz parte de frequências baixas. Nunca se deve invadir, nem energeticamente, nem fisicamente. Mas o convite precisa ser feito primeiro, eles dizem, porque vocês são um planeta de escolhas, nós estaremos lá, estaremos prontos, e a decisão sobre pousarmos ou não depende de vocês. Se nos convidarem, nós viremos. Outra pergunta. Então vocês poderiam falar um pouco mais sobre o poder da humanidade em conjunto, de certa forma, na maneira como pensamos, acreditamos, porque temos forças que estão mais voltadas, como o Larkman está mencionando, para a resistência, para controlar quem está no poder, quer dizer, quem está no poder quer controlar, então vocês têm, ou seja, na Terra tem muitas pessoas trabalhando pela luz, mas elas não estão em posições de poder. Então, parece que há um empurra-empurra. Um puxa para lá, um empurra para cá. Vocês poderiam falar sobre isso? Sobre esse cabo de guerra, né? Como poderíamos realmente fazer isso acontecer para recebê-los, quando também temos forças que estão trabalhando contra isso? Então, ela basicamente, a entrevistadora está perguntando sobre como é que isso vai acontecer se quem trabalha com a luz geralmente parece não ter poder na Terra, porque não está em cargos de poder. Eu trabalho com isso, estou acostumada, as pessoas não nos ouvem, não prestam atenção, não acreditam. É parte da cultura. E então ele vai responder: absolutamente há um cabo de guerra, o que chamamos de tensão dinâmica, que é necessária para o crescimento evolutivo. Vocês realmente sentem o empurrar e puxar dessa tensão dinâmica a partir da nossa perspectiva. Aqueles de vocês que desejam se mover para a frequência mais alta, que desejam se tornar cidadãos cósmicos, Plutão em Aquário, que desejam se capacitar para serem as versões completas de quem vocês são e que carregam luz por causa da sua escolha de estar aqui nesse momento, aqueles de vocês, embora sejam menores em número, têm mais poder do que as massas que estão submetidas na escuridão. A escuridão, minha gente, é a Matrix, é esse véu, essa incapacidade de ver com clareza, ver a partir do coração, ver a partir do terceiro olho. Isso é um problema ainda na Terra, por isso que as pessoas procuram tanto alguém que diga a elas não sabem triar a verdade. Isso é completamente possível, que se saiba. Isso é completamente possível. Eu já vivo assim, eu já trabalho assim. Eu sei ver o que é verdade e o que não é verdade. É um desenvolvimento que acontece. E nós não fomos criados assim, nós fomos criados para que de fora nos digam o que é isso e o que é aquilo, o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que não é. Então nós ficamos perdidos, sem direcionamento. Por isso que ele fala, estar na escuridão é isso, é ter a incapacidade de perceber, de percepção do que é a real verdade das coisas, das situações em cada momento. Isso vem pelo corpo, pelos sentidos, pela percepção, pelo coração, pela conexão com o terceiro olho, é uma coisa assim meio que multidimensional. Então eles falam, as pessoas que estão submetidas na escuridão, aqueles que estão sob o feitiço da escuridão são menos poderosos. Ou seja, embora muitos que estão nessa escuridão são muitos, mas por estar sob esse feitiço, é engraçado, ele falou feitiço, uma palavra que eu usei bastante no meu livro, eu estou louca para publicar esse livro, A Criação da Não-Mãe. Vocês precisam ler. Não é para o fraco de coração, eu digo logo. Então, aqueles que estão sob o feitiço da escuridão são menos poderosos. Mesmo aqueles que os controlam são menos poderosos do que a luz. Então, se você olhar as porcentagens, mesmo que você seja uma porcentagem pequena, você é uma porcentagem mais poderosa, porque a luz é sempre muito mais forte do que a escuridão. Basta uma estrela para iluminar o seu noturno, basta uma vela para iluminar uma sala. Os números de vocês, que estão cheios de luz, e vocês estão posicionados em todo o planeta, brilhando sua luz na escuridão, têm muito mais poder para mudar a trajetória do destino humano pelas escolhas que estão fazendo. Escolha de aumentar a frequência. Então,
Todos aqueles que ainda estão adormecidos e seguindo os líderes que são guiados pela escuridão, a escuridão está perdendo seu poder a cada dia. Ela se esvai um pouco mais e ainda assim vocês sentirão essa tensão dinâmica durante a maior parte do resto desse ano de 2025, enquanto elas exercem os controles finais que pensam ou acreditam ter, mas não sabem. No fundo, a escuridão não tem tanto controle quanto pensa. Aí a entrevistadora pergunta por uma mensagem final e eles dizem: volte-se para a natureza. A natureza são as estrelas acima de você, a natureza é o solo além e abaixo de você, a natureza é a água, as árvores, as plantas vivas, a natureza é vida, você é parte da vida. Nossa mensagem final para você é: aceite que você é parte da natureza. Aceite que você é parte da natureza. E o cosmos é natureza. É normal, é natural ter família galáctica. Não natural é viver nessa separação que nós vivemos. Essa é a inversão. Mergulhe cada vez mais na natureza e abrace o que você aprende através da sua intuição do corpo e ouvindo com o seu coração, em vez de ouvir com a sua mente, o que o levará a fontes artificiais, que podem até ser fatos, mas não são a verdade. Use sua conexão com a natureza e trabalhe para elevar sua frequência à sua versão mais elevada para que esse processo de ascensão seja fácil, cheio de graça e fluxo, alegria e risos, que é uma característica da quinta dimensão. A alegria, minha gente, a falta de doença. Estamos aqui apoiando você. Permanecemos disponíveis para ajudar todos aqueles que desejam remover bloqueios, empoderar-se, integrar todos os seus dons. Permaneceremos disponíveis para ajudá-los em sessões, em grupo ou em sessões privadas. Ofereceremos nos próximos meses um grande evento chamado Desperte com Larkma. Isso já é parte do trabalho que esse casal faz, tá? Onde você poderá vir e ouvir o status de onde você está em seu caminho e fazer perguntas. Você pode acompanhar isso no site deles, né? O nome deles é Pia e Cullen. Eles anunciarão isso quando isso ocorrer nos próximos meses. Isso porque desejamos ampliar o público e a disponibilidade daqueles que estão despertando e desejam seguir esse caminho de luz, elevando-se à frequência mais elevada para se tornarem seus futuros eus. E aí a entrevistadora agradece: muito obrigada por vir aqui e compartilhar sua sabedoria, Larkma. E ele diz: é um grande prazer, amamos vocês sempre. Então agora vamos para o presente. Eu ouvi isso e eu pensei, gente, e o 3i Atlas? Quem já ouviu falar do 3i Atlas? Que surgiu em 1º de julho, foi descoberto, né, foi visto por um equipamento chamado Atlas, no Chile. Ele é 3i porque é o terceiro objeto interestelar que foi registrado, grande objeto. Teve 2 anteriormente, um em 2017 e um em 2019. Em 2017 eu fundei a Lua Negra Cartoneira. Os 2 anos foram importantes para mim, foram os meus 2 primeiros livros que eu escrevi e publiquei. Só que esse objeto agora é tipo 1000 vezes maior. Provavelmente aqueles objetos já eram objetos interestelares que não eram, vamos dizer, que não eram naturais, no sentido de que eram intencionais, talvez, né? Então vamos lá. 3i Atlas foi descoberto agora em 1º de julho, está sendo acompanhado. Eu estou acompanhando assim, fascinada. E agora os canalizadores já estão pulando na coisa, porque está ficando claro, tem um astrofísico, o Avi Loeb, AVI, primeiro nome dele, e ele mesmo, um astrofísico, falou que tem grandes chances disso não ser uma pedra, um objeto natural, mas de ser um objeto artificial, ou seja, de ser tecnologia alienígena. Vamos lá, parte da física. O alinhamento... eu vou colocar aqui um desenho para facilitar. Então, assim, a órbita deles, vamos começar. Ele está entrando, ele está no nosso sistema solar, está aqui. Só que ele entrou de um jeito que o nosso sistema solar tem um plano.
né? Tem um plano, os planetas estão aqui, eles ficam mais ou menos nesse plano aqui, não está tudo bagunçado, como se fosse um plano aqui. Ele não entrou assim, passou assim como já aconteceu. Ele veio e se juntou ao nosso plano, se uniu à órbita. Então ele está passando e ele está viajando dentro do plano, ou seja, temporariamente, nosso sistema solar mudou. Nós temos um novo objeto, uma nova consciência ali, porque os planetas são todos consciência, caminhando ali com a gente. De repente, por exemplo, eu fico pensando quem está nascendo agora, no mapa astral, vai constar ali esse objeto. Né? Então, isso é raro. Isso já é extremamente raro. Ele entrar no plano e acompanhar o plano. Aí tem mais coisa rara. É uma anomalia, entre aspas, para os físicos, atrás da outra. Ele tá além dele entrar no plano, ele tem uma rota que ele vai passar perto de Marte, mais ou menos perto de Vênus e perto de Júpiter e perto do Sol, sem bater em nada. O Avi Loeb, né, o Avi Loeb, diz que a chance disso acontecer é 1 em 500. Então é raro, né? Então, assim, ele diz, parece ser algo controlado, bem estratégico. Outra coisa rara, bem, nessa rota dele, fica bem claro, dá a impressão, né, de uma nave que quer observar, que quer passar perto, né, ou para influenciar, como né, na minha convicção, eu já percebi que eles são do bem, são seres de frequência maior, e eles estão a trabalho, né? Daqui a pouco a gente fala mais. Esse tipo de coisa, para acontecer, com todas essas raridades que estão acontecendo, demora em torno demoraria 10 mil anos, né, para passar um objeto interestelar com as configurações desse. Aí, várias coisas. A velocidade é constante, parece que ele muda levemente de rota, isso não aconteceria num cometa natural. Ele não teve uma época que ele estava com luz na frente, a cauda era para frente, uma pessoa falou, eita, ele tem farol, né? E essa luz, em determinado momento, ficou esverdeada. Eu vou comentar daqui a pouco a simbologia do verde, quando eu entrar na parte metafísica. E isso tudo não é normal, depois esse facho, esse rabo ao contrário, na direção do Sol, acabou, e ele não tem um rabo tão grande quanto os cometas teriam, porque os cometas vão perdendo muito gelo ali, e aquilo vai fazendo aquele rastro. Tem muitas coisas que eu não conseguiria explicar, tá? Mas quem se interessar, isso aqui é uma abertura, eu vou falar de alguns pontos só, minha gente, para poder despertar a curiosidade de vocês, e vocês não serem pegos de surpresa, porque nós humanos somos muito delicados na nossa ignorância, a gente se assusta com tudo, e a ideia não é se assustar, senão vai dar ruim. Então, para que os nossos sistemas nervosos se acostumem, porque para muitas pessoas isso vai ser um choque. Na hora que isso for confirmado, vai virar uma chave assim, ó, dentro da cabeça das pessoas. É outro momento, é outro momento. Tudo que a gente pensava que éramos só nós, isso tudo muda, né, grandemente. Por quê? Porque na hora que a gente percebe que caiu o véu completamente, estamos abertos aí a essa maravilha, né? O Avi Loeb acha que tem grande potencial para ser uma nave-mãe, né, uma nave-mãe. Eles estavam com dificuldades de pegar informações, porque ela está vindo devagar, disfarçada, claro, para não assustar, porque nós somos muito suscetíveis na nossa ignorância, né? A gente se assusta com qualquer coisa. E para não começar não atacá-la, né? E não perder a oportunidade do que ela está trazendo, que é um grande portal, né? Então, eles estavam com dificuldades do tamanho, já foi dito que é pelo menos do tamanho de Manhattan, enorme, a ilha de Manhattan, né? Tem 33 bilhões de toneladas, isso foi já revelado recentemente, porque à medida que ela vai chegando mais perto, eles vão pegando mais coisas, né? Tá pegando tem códigos, como se fosse comunicação, os radares estão pegando, nossas máquinas são potentes já, nós estamos preparados para ver, porque as máquinas estão pegando,
É assim, enquanto nós não estamos preparados, por exemplo, teve uma época que a gente não sabia que existia Netuno, nem Plutão, nem Urano. E provavelmente os outros. Eles, quando a gente conseguiu ver, é porque a máquina, né, os radares, essas máquinas, esses telescópios enormes que a gente tem aí pelo mundo, são extensões dos nossos olhos. São tecnologias que vêm do nosso desenvolvimento já. A gente consegue acabá-los, prepará-los e fazê-los, porque estamos prontos para olhar. A metafísica da coisa é essa. Então, a gente está pegando agora essas coisas todas, toda a informação, porque a gente está aberto. Está na hora, então estamos preparados. Né? E eu digo isso para esquecer o medo um pouco e dizer que só podemos ver o que conseguimos carregar. Então, e estamos prontos. Datas. Amanhã, 3 de outubro, ele passa perto de Marte. Eu estava louca para fazer esse vídeo antes dessa data. Vou dar aqui ele vai passar a tipo 29 milhões de quilômetros de Marte. Parece longe, mas é perto, né, considerado perto. Inclusive, algumas pessoas estavam achando que ele ia aterrissar em Marte. Desculpem. Em 3 de novembro, daqui a um mês, ele vai passar perto de Vênus, não tão, menos perto, enquanto que em Marte é 29 milhões de quilômetros, em Vênus 97 milhões de quilômetros. Em março de 2026 ele vai passar perto de Júpiter, é o que se acha, se ele for sair do sistema solar, que o A.V. Loeb, esse astrofisicista, acha que não, que ele veio para ficar. Eu tenho muito essa impressão também. Vocês vão ver por quê. Dia 29 de outubro, final de outubro, ele passa pertinho do Sol. E ele está se preparando para isso. O Sol é uma potência, né? Ele vai... E assim, essa nave-mãe, obviamente, essa tecnologia tem que aguentar isso tudo. Ele está perdendo massa, porque ele está esquentando, né? Chegando perto do Sol. Eles já disseram que ele é movido a, provavelmente, usinas nucleares, que é o que a gente está começando a aprender aqui. Eles já sabem essa tecnologia. Nós vamos ter um planeta sustentável em breve. Nós vamos aprender a construir pequenos sóis, né? Isso aí já está sendo construído, já tem experimentos. E tem muita coisa quase pronta. A gente vai ver essas coisas rapidinho. A revolução da sustentabilidade vem. E próximo, viu? Antes de 2030, 2032, a transição vai estar feita. 2027 já vamos ver muitas coisas. Ele vem, o 3 Atlas vem do Centro Galáctico, onde está a constelação de Sagitário. Isso é bem interessante, a constelação de Sagitário, o Centro Galáctico, né? O Centro Galáctico ao qual nós estamos ao redor, a 14 graus de Sagitário. Olhem nos seus mapas aí que vocês têm a 14 graus de Sagitário. Eu tenho uma conexão com o super centro galáctico, que é maior ainda. Centros galácticos são buracos negros, maravilhosos, são como livrarias cheias de informação quântica ali, com uma força de atração incrível. Então, Sagitário, vou falar uma coisa muito rasteira assim, Sagitário, uma das grandes características do arquétipo de Sagitário é a expansão da cabeça, da consciência, de certa forma. Não é a expansão do olhar, não é tanto da consciência. O Urano é que desperta a consciência, mas que rege Aquário, né? O Sagitário é aquela coisa aquela curiosidade de ver o que tem lá do outro lado de lá. Então esse começo dessa expansão, dessa curiosidade, eu quero estudar, eu quero ver como é que funciona, curiosidade a respeito de coisas novas, diferentes, expansivas. Então, essa nave traz essa energia, imagina, tá vindo do Centro Galáctico, minha gente, aqui, para visitar o nosso sistema solar. Tem outros cometinhas ao redor dele, e obviamente que são pequenas naves. E aí eu me lembro do que foi aí que eu comecei a fazer a conexão, que eu acho que não estava aqui, mas ela disse que nós veremos, nossa, será que eu não botei essa parte? Bom, vocês vão ter que confiar em mim. Tem uma parte que eles dizem que não veremos mas uma conexão de pontos brilhantes no céu, provavelmente 7 a 10, juntos, para que não fique dúvidas, né, se movimentando. Então, provavelmente é o 3 Atlas, que é essa nave-mãe com esses cometas ao redor. Porque de repente apareceu um monte de cometa na mesma época. Essas naves estão
são de nações diferentes. Na galáxia nós temos nações. Então tem os arcturianos, tem os pleidianos, tem os seres de Órion, tem os seres de Andrômeda, tem os seres de Lira, os lirianos. Então são nações. Vou entrar agora na parte metafísica. Vamos correr porque está ficando muito longo esse vídeo. Uma das canalizadoras que eu ouvi, ela estava dizendo... minha gente, eu vou ouvindo isso tudo e vou passando pelo meu crivo, né? O que chega aqui para vocês são coisas que eu observei verdade. Eu tenho uma ancestralidade galáctica muito antiga, antes das nações, e eu já vivi e tenho conhecimento de muitas dessas memórias. Então eu consigo, eu percebo quando é uma memória, quando é uma coisa que eu já sabia, né? E aí ela estava falando que esses seres provavelmente vão na nave-mãe, fazem alguns ajustes lá e voltam para os cometinhas menores, as naves menores, né? Por isso que fala nave-mãe, né? Vamos lá. Uma das canalizadoras falou algo que fez todo sentido, né? Que essa nave traz em si, né? Em sua estrutura energética, um portal holográfico, né? Que permite esse acesso com outras dimensões. Eles estão vindo através desse portal e, ao mesmo tempo, eles abrem esse portal para que a gente faça conexão, né? E uma das conexões, né, basicamente, é como essas nações galácticas estão chegando a nós depois de muito tempo. Minha gente, a gente vive aqui na Terra numa escravidão. A Matrix, essa barreira energética que nos impede de ver mais, não é normal não ter intuição, não é normal não ter a inspiração do terceiro olho, não é normal não perceber energia, é anormal. Nós somos seres energéticos. Então, só que o problema é que a gente ficou achando que era normal. Então, esse é o grande paradoxo que eu estou aqui tentando colocar para que vocês comecem a pensar, a refletir se faz sentido isso para vocês, né? Então, essas nações chegando até nós, elas não conseguiam antes, porque a cegueira energética era muito grande na gente. A gente não conseguia ter acesso. Então, olha que coisa linda. Essa nave, tendo um portal, os portais holográficos, é como a viagem, as grandes viagens são feitas no cosmos. Tem alguns lugares, a área de Órion, por exemplo, é um grande portal. Ali você tem acesso para outras partes da galáxia, porque imagine, isso são, a gente curva, né, o tempo e espaço. Então, é uma tecnologia muito, que a gente não conhece ainda, né? Imagina, esses planetas estão a 10 mil anos de separação, como é que você chega lá, né? É por dimensão. Então, uma das canalizadoras falou que quem estava à frente é um liriano. Me faz todo sentido, eu ouvi várias pessoas falando isso, por isso que o Leãozinho está aqui, né? Por que os lirianos? Os lirianos, eles são da nação Lira com Y, né? Eles são da nação como se fossem gatos, né? Não se deixem enganar, porque há que ter uma forma, né? A vida, ela toma uma forma. Então, que aqui a gente acha que animal e bebê não vale nada, né? Que maduros somos nós, né? Então, o que é animal a gente acha que é não desenvolvido, mas em muitos desses locais, e não é, viu? Os gatos fazem um trabalho incrível, as baleias, todos os animais estão aqui a trabalho e têm a metafísica deles. Então, nesse local, eles têm as características dos leões, né? Então, eles têm uma força muito grande energética, uma conexão com a luz, né? E eles foram os primeiros a semearem o plano mestre divino da humanidade. Então, eles têm um conhecimento muito profundo do nosso DNA, do nosso sistema, de como nós fomos formados, porque estavam lá desde o começo, quando tudo isso foi implantado aqui na Terra. Então, faz muito sentido, eles nos conhecem muito bem, e ela disse que viu um leão enorme, branco, olha que coisa linda, ladeado por outros 2 leões, né? Um dourado e um preto. E com muita autoridade de cura, né? Ela viu isso. Viu muitos seres aquáticos. Isso aí já é outra canalizadora, tá? Eu estou fazendo aqui tipo
Estou sendo dando uma de repórter aqui. Esse conteúdo não é meu, mas ele passa pelo meu crivo, né? De isso é fake news, não é fake news, isso é verdade, tá? Ela viu muitos seres aquáticos de alta consciência, ou seja, a grande presença da consciência da água. Não vou entrar nesse detalhe aqui, mas registrem aí nas suas mentes. A água não é uma bobagem. A água é antiga e sábia. Ela é uma entidade. E ela tem nela. A gente vai descobrir nos próximos anos todo esse poder da água, com Netuno entrando em Áries, né? Porque Netuno rege nessa parte da água. Por exemplo, seres de Mintaka. Mintaka é uma das três Marias, né? Eu vivi numa nação que era toda aquática. Eu tenho uma ligação muito forte com a água. Eu sinto isso quando eu vou para a praia. E eu vou falar ontem de noite o que foi que eu senti. Também ela viu golfinhos, sereias e o arquétipo de Poseidon, que é o do tridente, que é o de Netuno, e que era na mitologia, na nossa cabeça, né, da água, ele era o rei da água ali, né? Então, uma das pessoas falou assim, aí teve outra que perguntou, vocês vêm para ajudar os humanos? Vocês vêm fazer o quê? Eles disseram, a gente vem bastante para ajudar a Terra. Eu acho que eles vêm ajudar a fazer essa ascensão, e eu estava me perguntando, eu sei que ia acontecer, mas a gente não sabe os detalhes, né? Como é que isso ia acontecer? Né? Como é que, com tanta cegueira, com tanta invisibilidade e ignorância, como é que a gente vai fazer essa passagem? Como é que, de repente, a gente vai saber? Né? Tem que ter uma interferência. Né? E eles dizem que essa interferência, nós que somos sementes estelares, eu sou uma semente estelar, tem muitos trabalhadores da luz aqui, nós os chamamos, e é verdade, esse ano eu fiz uma consulta, eu fiz uma consulta com uma pessoa, e finalmente eu conheci o meu mapa galáctico, e eu não sei o que foi que me deu, porque eu já sabia disso há uns 2 anos, e eu não me interessava, e esse ano eu fiz, e muita coisa foi revelada, muita coisa foi lembrada, muita coisa fez sentido, a minha vida inteira fez sentido, e aí eu tenho chamado, eu não sou a única, né, que essa família chegue, porque nós precisamos de ajuda aqui, né? Mas então eles disseram que uma canalizadora disse então que eles vêm resgatar a Terra, trabalhar com as águas da Terra, especialmente, olha, os oceanos da Terra estão cheios de sabedoria e vai ter uma explosão aí de tecnologia, de nova ciência, novas descobertas, novos animais, por exemplo, já tem geleira derretendo, caindo, e aí começa a liberar animais novos que não se conhecia. O fundo do mar é um poço de sabedoria de tantos animais diferentes, que por serem diferentes, nos informam novas coisas, em como existir, e informa de volta sobre o nosso próprio DNA, sobre as nossas. É assim que a ciência funciona, né? Ela estuda para fazer relações, né? Então, eles estão aqui para ajudar-nos a integrar a 5ª dimensão, porque muitos pediram na Terra. Então, tem uma proposta de vir ajudar a Terra, a própria Terra, a se erguer e se reerguer. Na realidade, é uma estratégia excelente, porque na hora que a Terra ascensionar e já está no metade do seu processo, a gente não vai ter opção, porque nós somos desse tamanho em cima, vivendo na superfície, e a gente vai ter que seguir a energia dela, não vai ter jeito. Então, eles estão aqui para ajudar a integrar essa 5ª dimensão, e, na realidade, ontem eu tive um insight, porque não é só a Terra, é um sistema solar inteiro que eles vão ajudar a altear para uma 8ª superior. Porque essa é o expertise deles, né? É a especialidade deles. Eles estão a uma 8ª superior. Então, quer dizer, no mínimo, né? Eles estão tem seres aí de dimensões bem mais elevadas, né? Então, um dos canalizadores falou, né, que as sementes estelares chamaram por sua família, e através desse portal holográfico podemos entrar em contato com os nossos eu superiores de qualquer encarnação.
Olha que coisa maravilhosa. E foi essa sensação que eu tive na praia ontem, mesmo antes de eu ouvir essa informação. Depois essa informação chegou para mim. E aí eu vou falar aqui algumas das sensações que a gente pode estar tendo e também algumas das coisas que já pode estar curando. E mais uma coisa, ele começou a nave-mãe começou a liberar uma energia, uma luz verde, que é a luz do chakra cardíaco. O chakra cardíaco da gente opera em duas luzes, rosa e verde. A verde é o coração mais terreno e o rosa é o coração mais espiritualizado. Olha que interessante. Curando essa energia mais acessível da gente, né? A que a gente usa mais no dia a dia, né? Então, uma grande cura aí com a luz verde. E também tem algumas pessoas chamando, em inglês Three Eye, né? Porque é um 3, um I, Three Eye Atlas. E muitas pessoas estão chamando de Third Eye Atlas. Ou seja, terceiro olho Atlas, né? Então tem uma relação com essa. A relação é muito grande com o terceiro olho, porque o terceiro olho é o chakra que é bastante ativado na quinta dimensão, né? Que nos permite ver claramente, ver além dos véus, ver em outras dimensões, né? Outra coisa, e essa é a premissa da quinta dimensão. Deixa eu falar, antes de eu mencionar o que é que a gente está sentindo, o que é que está curando, quero logo falar que uma das pessoas que eu ouvi falando comentou uma coisa que eu acho que é bem certeira, que é essa passagem por perto de Marte amanhã, e ela já está chegando perto, já está fazendo um trabalho, provavelmente tem uma cura do masculino aí acontecendo em todos os níveis para todos nós, que é extremamente necessário. O patriarcado está caindo, o patriarcado é uma cultura baseada na lei do pai, né, do pai severo, da mão severa, né, severa, e essa cultura é o que está quebrando, né, e tantos mulheres como homens ficaram escravizados e subjugados e adoentados por essa cultura, né, então tantos os nossos femininos internos como os nossos masculinos internos precisam ser curados, e nós recebemos uma certa energia de Marte, né, algumas pessoas dizem que Marte está completamente devastado, que não é tanto Marte quanto Vênus, por causa de guerras galácticas que já existiram, né, e que eles estão sem condições, né? Eu não duvido, porque dá para ver as sem condições do nosso feminino e do nosso masculino aqui. Quem sabe isso não é para resgatar e dar um recomeço, né? Até porque a energia que está rolando é uma energia de renascimento, eu vou comentar aqui. Então, tem algum trabalho do masculino em todo mundo que vai rolar. Eu já estou sentindo em mim profundamente no último mês. Eu tô, não sei se vocês estão sentindo, mas a mudança do começo do ano para mim, de agosto para cá, é muito grande. Assim, eu estou conseguindo fazer coisas que eu não conseguia fazer, e tem muito a ver com as coisas do masculino também. Vamos lá, mais uma coisa. Então, quando eu estava na praia ontem, sentada, eu consegui fazer uma conexão, né? Eu decidi, a gente decide, né? A gente escolhe, e eu decidi que eu ia conectar com o 3i Atlas, e exatamente, eu sentia a coisa, a mesma sensação que eu tinha tido antes da chamada da família galáctica, porque eu chamei muitas vezes. É muito duro estar aqui na Terra para alguns de nós, né, com o que nós já vivemos, já conhecemos. O meu tipo de alma quase eles não aguentam ficar aqui mais na Terra, porque a coisa é muito grosseira, né? Enfim, mas alguns de nós, né, estamos perdidos entre aspas, porque perdido tá tudo certo, né, no final. E que energia maravilhosa. Aí e aí eu já fiz minhas conexões. Quem sentir chamado aí, abra-se. Essa é a grande maravilha do quântico. É uma experiência mística que não depende de intermediários. Depende só da sua capacidade de escolher fazer isso, decidir, de intencionar e dizer eu quero, e se conectar. E aí é uma experiência, que eu digo artística, no sentido de que não tem fórmula, né? É a sua imaginação aí que vai te ajudar, né,
A gente dá só os pontos aqui, alguns direcionamentos. Ó, limpeza de parasitas, está se falando que esse vai ser uma das grandes limpezas. Os parasitas, tem muitos parasitas no nosso corpo, né? E eles, em excesso, eles toldam a nossa visão. Tanto é que isso aí é conhecido pelos nutricionistas, pela medicina integrativa natural, né? Quando você limpa os parasitas, dá uma clareza mental. Então, tem toda uma energia de limpeza de parasitas. Abra-se a isso. A gente tem que permitir, né? Abrir-se a permitir que isso seja limpo dos nossos corpos, né? Também inflamações, provavelmente em novembro e dezembro vai ter uma grande onda aí de energia que vai melhorar ou até curar muitas dessas situações inflamatórias, que muitas vezes também vêm dos parasitas, é tudo meio que misturado, né? Nós vivemos inflamados, né? A Terra, a gente cuida muito mal do nosso corpo aqui, dá muito pouca condição energética para o que ele precisa, né? Eles falavam da espinha queimando levemente. Queimando não é a palavra, é como se fosse assim, aquele queimou que purpurina, sabe? Tingling, eles falam em inglês. Eu não estou lembrando como é a tradução. É quando aquilo que parece que, enfim, aquele brilho, aquela coisa fazendo uma cosquinha, né? Aquele queimor. Quando você toma um refrigerante, sabe? Aí faz aquele gás, faz aquele queimor. É uma coisa meio assim. Eu tenho sentido isso na parte interna, subindo e descendo, né? Na barriga, especialmente. Tenho sentido a energia é amorosíssima, é enorme. Vem aumentar a frequência da Terra e a nossa em consequência. Eu falei, na verdade, vem alçar a frequência total do sistema solar para uma oitava superior, porque já se está sabendo que essa ascensão, obviamente, não pode acontecer com um planeta só, porque estamos todos conectados. Então, é o sistema solar que está ascensionando, passando para um próximo nível. Por isso que o Sol está aí em polvorosa, ele está em alta transformações, explodindo, liberando coronas, né, que são plasmas. Quem acompanha, eu acompanho um astrofisicista que ele acompanha o Sol, é muita coisa, aí produz esses vulcões, os terremotos, né, então assim, o Sol tá também fazendo esse upgrade, né, aí. Ativação do chakra cardíaco, óbvio, né, bastante, então é essa coisa na coluna e no chakra. Curiosamente, esses são os pontos do arquétipo do leão. Olha que interessante. O arquétipo do leão no corpo, né, os lugares para quem tem sol, ascendente e lua em leão, mas especialmente para quem tem sol, cuidar do coração e cuidar das costas, da coluna. Né, as costas e a coluna ali, que é o peso, né? Essa estrutura. E é muito comum dar problemas nas costas, né? Daqui até lá embaixo, pode ser nos ombros, pode ser na cervical, pode ser na lombar, né? Para quem é leonino, ou o coração. E, curiosamente, esses são os lugares, então, esses são os lugares que estão meio que as pessoas talvez possam sentir. Olha que interessante. E aí eu falei que o capitão da nave-mãe é um liriano, né? Um leão. Então, é uma energia extremamente crística, né, que é uma energia que é ligada ao arquétipo leonino. Acabamos de sair aí de agosto, né, onde essa energia foi ampliada, e é uma energia muito ligada ao Sol. E o Sol é um arquétipo que fala de verdade, de coisas cristalinas, da não mentira, da transparência, da luz, da expansão, né, do ver. O Sol tem a ver com ver, claro, está claro, eu vejo tudo, eu vejo como é, né, e isso é amor, isso é a experiência do amor, essa experiência de ter clareza, e isso dá segurança, né, isso dá direcionamento, por isso que os leoninos têm dentro deles o potencial de direcionar. Quando se fala em líder, né, é a capacidade de com segurança dizer, vá por aqui, vá por ali, vai experimentar, né, de direcionar, de direção, o senso de direção, ao estar em contato com a luz da verdade, ou alguma luz.
Outra coisa é a energia é de renascimento através de um processo alquímico, que é o processo parecido com Plutão, que vem muito de Plutão, né? Que o processo alquímico, o que vem depois é outra coisa, não é a mesma coisa mais. Não é mais a mesma coisa, se transformou, não é uma mudança. Uma mudança é uma formatação, botou uma roupa diferente, não, é no cerne. Os processos alquímicos é mudado a essência da coisa, né? É outra coisa. E é para onde estamos indo, né? Nós não seremos os mesmos. O Homo sapiens acabou. Estamos falando em Homo ludus, homem luz, né? Mulheres luz. Bem, minha gente, é a quebra da Matrix, definitivamente, a Matrix está acabando, por isso que nós vamos ver e ver e ver e ver mais. E para finalizar aqui, eu quero dizer que é por isso que eu fiz esse vídeo, para que nós não nos assustemos, né? Esse assunto é um assunto que tem quem está na área astrológica, eu venho falando, né? Eu venho falando, quem me acompanha sabe, mas eu sei que as pessoas estão lá nas vidas delas e isso parece algo muito longe, né? E eu vivo com isso todo dia. E a gente vai falando que vai ter contato galáctico, desde que Plutão entrou em Aquário, se é falado isso, mas eu sei que as pessoas ouvem isso e acham impossível, acham remoto. Por quê? Porque não tem intimidade com isso e nem imaginam como é que isso poderia acontecer. E quando a gente não tem, isso é uma falta de imaginação, eu não digo isso como crítica, né, mas isso a nossa cultura, infelizmente, detonou a nossa capacidade de imaginar como é que as coisas poderiam ser. Então, se alguém fala, olha, vai ter contato galáctico, a gente tem dificuldade de imaginar, ou seja, de realizar aquilo na nossa cabeça, dizer, como é que seria? Imaginar, será que é uma nave assim? Será que é essa? E ali a gente vai pegando as coordenadas. Já se sabe hoje em dia que a imaginação é uma das inteligências, se não a maior das inteligências. Por isso que eu sou apaixonada pela arte, por isso que eu trabalho com a arte, porque a maior das inteligências, ela é completamente ligada à física quântica, à capacidade de criar realidades através da intenção, ela vem dessa capacidade da gente imaginar, eu quero assim, eu vejo assim, de ver dentro da cabeça, ver antes de estar pronto. Eu brinco com as pessoas que eu falo muitas coisas que eu percebo que eu falo e as pessoas ficam olhando para mim assim e não acreditam, né? Porque elas não dependem do interno delas para acreditar. Elas não conseguem ver, então elas não têm como acreditar, né? Porque elas não têm aquela experiência interna. E aí eu digo, de vez em quando, eu sou arquiteta, eu sou ex-arquiteta, e o arquiteto é um planejador, né? A minha alma, ela tem a ver com um arquétipo do designer, né? Aquele que cria, né? Desde o começo. E aí eu sou acostumada a olhar as coisas e imaginar o potencial daquelas coisas e ver qualquer coisa, ver, não, aqui dá para botar assim, dá para botar assado, eu consigo ver o que não está ainda, por isso eu consigo ver mais um pouco no futuro, porque o que não existe ainda é o futuro, né? E aí tem inúmeras possibilidades. Uma vez eu falei isso, eu tive que falar, que eu chego muito, as pessoas vêm para mim com problemas, muitas vezes, de arquitetura, né? De problemas que estão acontecendo no prédio, e eu falo, olha, isso pode ser resolvido assim, assim, assado. E eles ficam olhando para mim assim, como se eu estivesse mentindo, né? E eu percebo, aí teve uma vez que eu disse, eu sou uma arquiteta formada e treinada no planejamento das coisas. O que é planejar? É imaginar, é fazer antes daquilo estar no concreto. Então, eu vejo antes daquilo estar no concreto. Eu vejo exatamente onde todas as pecinhas. Claro, quando a gente vai construir, a gente descobre ainda mais coisas. Eita, essa peça não encaixa aqui, tem que ter uma peça no meio. Aí é parte também do processo. Mas não importa, porque o mais importante é você ter o todo, para poder você começar, pelo menos começar de algum lugar. E aí eu cheguei a falar, né? Eu falei para você, eu estou falando isso porque eu consigo olhar para isso e ver exatamente como é que eu implementaria isso, como é que eu faria isso e por que daria certo. Eu fui treinada para isso, como planejadora, para imaginar o que não existe. Portanto, eu consigo ver o que muitas pessoas não conseguem ver porque elas não foram treinadas para fazer
esse exercício mental. Não só eu tenho dom, né, para isso, porque isso vem de muito antes, né? Mas isso é verdade também, os arquitetos são planejadores, eles têm capacidade. Por isso que muito arquiteto tem um pezinho na arte ali, porque é um processo de arte, é um processo artístico. O processo artístico é a criação. E a criação ela é criada do nada, né? Ela é criada imaginando. Então, eu queria colocar isso aqui. Isso, que é o meu último ponto, que é superar o medo dos alienígenas. Como eu disse, eu tenho falado que esse contato vai acontecer, eu e toda a comunidade astrológica. Chegou a hora. Para muita gente, isso ainda está assim, tipo uma história de ficção. Pensem a respeito, reflitam, para os seus sistemas nervosos não se assustarem demais quando isso acontecer. Está aqui. O 3i Atlas está no nosso sistema solar, ou seja, chegou no nosso bairro. Nós já estamos sentindo, ele vem com muita carga energética positiva, de abertura, de ampliação de horizontes e de ascensão, de subida para outro nível, minha gente, de vida. Então, reflitam, observem e cuidado com a sua mente para não dizer, esquecer que somos seres, todos nós temos o poder da imaginação, tá? Esse é um poder do intelecto da gente, que a gente ainda não usa. E cuidado para você não ficar imagine, quando eu for falando, vá sentindo o que é verdade, o que você sente que é possível, vá vendo o que é que acontece na sua cabeça. Esse é o princípio da poesia, assim que se lê poesia, por isso que tanta gente lê poesia, né? Porque ali coisas que não estão se sugerem, que não estão exatamente ditas no papel, mas que se sugerem dentro de nós através da imaginação que traz verdades à tona. Então, se preparem para vocês não se assustarem demais, né? Sigam aí, vocês têm o livre-arbítrio de vocês, né? Isso aqui são alguns pontos, e aos que já sentem abertos, façam sua conexão com o 3i Atlas. Chame ele do jeito que você quiser. A linguagem mais simples de criança é a melhor. Não tenham vergonha, é com vocês mesmos. E diga, 3i Atlas, eu te bem-vindo. Estou pronta. Faça aí os upgrades, faça aí as atualizações. Eu permito as minhas atualizações no meu DNA, na minha energia, na minha vida, né? E me mostre, me ensine esse novo caminho aí. Abram-se, porque essa abertura quem tem que fazer é vocês. Isso é chamado tomar nas rédeas o próprio poder e ter autorresponsabilidade. Aí eu cito Sartre novamente. A liberdade vem da autorresponsabilidade, e a autorresponsabilidade traz liberdade. Essa conversa toda foi para isso, foi para empoderar vocês com informações que eu confio, para que vocês possam decidir aí, pensar, refletir e ter suas próprias experiências a partir disso. Uma coisa eu lhes digo, é uma energia muito bonita, amorosa, de alta dimensão, não há necessidade de ter medo, pelo contrário, ela vai curar os nossos medos, né? E confiar. E cuidado com o que vai sendo dito aí na mídia, porque lembrando que os governos, as pessoas, a sociedade ainda está com a cabecinha na terceira dimensão. Altura, largura, com profundidade, entendeu? É muito rasinho ainda, entendeu? Não tem muita gente que não tá na quarta dimensão, que tem o pensamento, mas nem usa ainda, nem percebe ainda o pensamento. Por isso que a meditação ela abre essa consciência, né? A quinta dimensão já é a consciência do que essa quarta dimensão pode fazer, né? Já começar a alquimizar, a trabalhar com essa energia aí a nosso favor, para beneficiar a nós e ao todo ao mesmo tempo. Mais uma coisa, ela fala muito em energia da consciência da água, nos golfinhos. Ontem, ou foi antes de ontem, eu vi um vídeo de golfinhos nadando aqui no Porto de Maceió. Há umas 2 semanas, apareceu outro vídeo de uma baleia aqui em Maceió, nesse mar, mergulhando. E a gente fica assim, uma coisa depois da outra, né? Então, assim,
nós já sabemos que nós que trabalhamos com a luz, né, as baleias, elas têm uma linguagem extremamente complexa, tem um documentário online que fala bastante disso. Eles começaram a decodificar, elas têm uma consciência social entre elas, e elas mantêm a frequência dos oceanos. São seres de 7ª dimensão para cima. Os golfinhos também muito inteligentes, a mesma coisa, têm capacidade de linguagem, de troca, de compreensão. Então, assim, não existe animal ou ser que não faz parte da consciência e da inteligência cósmica. Tá certo? Bom, boa passagem, eu dei as datas para vocês aí, né, tá mais para trás. Amanhã, 3 de outubro, Marte. O Sol passa pertinho do Sol dia 29 de outubro. Ai, meu Deus, tem mais um detalhe, vai ser o último. Eles acham que ali tem uma pegadinha, né? Porque dá para perceber que óbvio, né? A nave preparou tudo para o máximo de entrada na paz, para ir dando tempo da gente se acostumar. Se aparecesse uma nave já com tudo, a gente ia ficar assustado, né? Então, primeiro aparecia um cometa, depois ele foi, não, mas esse é um cometa diferente. O ser humano precisa desse tempo, e ela foi, mas ao mesmo tempo ela ia se revelando aos pouquinhos para dizer, olha mais de pertinho, olha mais de pertinho. E aí tem um momento, ela não chega, a ideia não é chegar muito perto da Terra, para não assustar, né? Para a gente aqui não enviar, sabe, fazer envios, né? Acho que são torpedos nucleares, isso seria o caos, assim. E então não é para ver ataques de nada, de lugar nenhum, de lado nenhum. E quando ela chega, então ela vai passar, ela estrategizou tudo de que depois que ela passa em Marte, ela vai chegando mais perto do Sol, e quando ela chega mais perto do Sol, a Terra vai estar aqui, então o Sol vai estar exatamente entre a nave e a Terra, quase como uma proteção, para a gente perder a visão delas. E provavelmente o Avi Loeb, esse astrofisicista, eu acho que ele trabalha para a NASA, mas eu não tenho certeza, ele disse que provavelmente ali é um ótimo momento para ela fazer uma mudança de rota, ou fazer alguma coisa que tem que fazer, mas para a gente não assustar, né? Eu acho que ela vai fazer uma curva e, dependendo do que estiver acontecendo aqui na Terra, chegar mais perto ou não. E é bem possível que que essa trajetória dela, que está achando que é hiperbólica, né, que ela vai passar assim ao largo e sair do sistema, ali ela pode dar uma curva um pouco mais fechada e mudar de direção. Tá? Uma coisa a mais que eu preciso falar, que são tantos símbolos. O telescópio que descobriu o 3I Atlas, esse objeto interestelar, o telescópio que descobriu ele é no Chile, chamado Atlas. Por isso que ele está no final, né? E me faz pensar em Atlas, isso aí também já está sendo pensado, né, essa simbologia. Atlas é a figura da mitologia que segurava o mundo nas costas. Vocês já devem ter visto um gigante, assim, ele está ajoelhado, e ele foi, eu acho que ele foi, lhe deram essa tarefa, eu acho que ele liberou o Hércules, foi de uma das tarefas do Hércules, que ele liberou o Hércules, e aí ele segura o mundo ali, que também é uma simbologia maravilhosa. Nada é à toa. Eu que trabalho com os símbolos sei que a simbologia é o cerne da física quântica, ou seja, da fazedura de significado no mundo. Significado tem muito a ver com consciência. A consciência, ter consciência, estar na consciência, é conseguir compreender profundamente, ter significado e achar e compreender os significados das coisas. É um detalhe muito importante esse, da vivência da consciência, esse da significação. Então, não tem nada por acaso, poderia ter sido outro telescópio que tivesse achado, e foi um telescópio chamado Atlas, que
eu faria, pode ter várias interpretações, mas a que me vem primeiro é que essa nave-mãe, com essa coleção de seres de várias nações galácticas, vem um pouco como um Atlas para segurar a Terra, para não deixar a Terra cair. Né? Porque no mito Hércules sai e alguém tem que ficar segurando ali a Terra, nesse trabalho. É um gigante. Arrepiante, né? Assim, essa coleção de nações dando essa ajuda, né? Para não só segurar, como não deixar a Terra cair, mas para fazê-la subir. Enfim, meus amigos e minhas amigas, eu vou fechar esse vídeo aqui. Espero que tenha ajudado. Esse é um momento lindíssimo, maravilhoso, no qual nós vamos assumir a nossa identidade galáctica. Vamos compreender finalmente que fazemos parte da comunidade galáctica. Somos seres galácticos, nós somos uma mistura de vários DNAs. Nós temos vivido apartados disso por justamente esse véu. Isso tem sido uma cruz, né? Nos tem deixado extremamente narcísicos, porque a gente fica fechado em si mesmo, né? É uma grande coisa, é um grande momento e é uma grande fonte de informação, de significado que nós estamos conseguindo ver lá fora. Isso tudo está acontecendo, eles poderiam até estar vindo, sei lá, 50, 100 anos atrás, ou mesmo 2017, 2019, quando tiveram outros cometas que passaram, a gente não conseguiu analisar. A ciência fala assim, nossa, eles dizem que perderam uma oportunidade, porque esses cometas passaram e eles não se tocaram em observar melhor. Não se deram conta de que poderiam olhar um pouco melhor, porque estávamos de olhos fechados ainda, né? Então, tudo tem sua hora, e uma delas chegou. Eu estou muito feliz, né, de que finalmente nós vamos voltar para esse convívio com os seres galácticos, que são seres com tecnologias espirituais maravilhosas. O mundo e a vida que nós vivemos na Terra não é o único mundo e o único jeito, e não é esse inferno. A vida não tem que ser esse inferno, minha gente. Comecemos a colocar isso nas nossas cabeças, abrir a possibilidade de outras linhas de tempo, de outros tipos, de outros tipos de vida, para que a nossa própria consciência possa expandir. A maior inimiga da consciência é a imaginação fechada, rígida, enrijecida, sem flexibilidade. Então, permitamos aí essas informações, espero que essas informações que eu deixei aqui possam brotar, semear uma variedade de expansões nas cabeças de vocês, e eu estou muito feliz com o que vem por aí. Estou sentindo a amorosidade dessa nave, mãe. Os seres galácticos, né, de alta frequência são tudo de bom, minha gente, tudo de bom, e eles estão aqui, é um amor profundo que eles têm pelos terráqueos, por nós terrenos. Eles sabem que nós somos heróis aqui. A vivência na Terra não é fácil, uma das vivências mais desafiadoras, e a Terra chegou, passou, teve sua vitória já. É hora, conseguimos provar, seja lá o que a gente estava tentando provar, que a gente conseguia viver nesse inferno aqui, né? O inferno não é a Terra em si, mas essa experiência da Matrix, né, da matriz fechada, né, onde nós esquecemos quem nós somos. Esquecemos que temos telepatia, que temos visão de quinta dimensão, que temos chakras, que somos energia, e nós estamos a ponto de nos lembrar disso tudo. Só depende da gente abrir um pouquinho, porque o tamanho desse portal é vigoroso, é enorme. Que nós possamos vivenciar essa alegria dessa visita maravilhosa. Eles vieram e estão aqui para nos ajudar. Fiquem em paz e bom retorno.